Muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, a cumprimentar o Sr. Bastonário Dr. Paulo Teixeira, o Diretor do Gabinete Jurídico Dr. Luís Paiva e a consultora, a professora Susana Antas Videira, que aliás é uma cara que recupero, que foi minha professora na Faculdade de Direito, não sei se recorda de mim, tratou-me bem. História das ideias políticas, à altura. Foi opcional. Por isso, pronto, dizer que, como é sabido de todos, estas audições correm no âmbito da apreciação na especialidade das propostas de Lei 96, que altera os estatutos das associações públicas profissionais, e da proposta de Lei 98, que altera o regime jurídico da constituição e funcionamento das sociedades profissionais, abrangidas por associações públicas profissionais. Estas audições, naturalmente, são no contexto do processo de especialidade. A grelha de tempos foi distribuída, a audição irá organizar-se com primeiro uma intervenção de entidade convidada, 10 minutos, depois seguir-se-ão perguntas dos grupos parlamentares, 5 minutos de intervenção a cada grupo parlamentar e, por fim, uma intervenção final de 10 minutos. Por isso, sem mais demoras, agradecendo muito a vossa presença aqui, o contributo que darão para este processo de especialidade, passava-lhe a palavra para a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente da Comissão, pelo mesmo exercício dessas funções. Tendo em conta que o tempo não é muito, mas, em bom rigor, os 10 minutos serão, julgo eu, suficientes, mas ainda assim, perdoar-me-á se eu me exceder, mas se assim for, fará o favor de me interromper. Eu tomei a liberdade de vos trazer um texto que eu vou ler, julgo que será mais fácil, até mesmo para a exposição clara das ideias, e depois, se assim entender os senhores deputados, obviamente estarei ao dispor para quaisquer esclarecimentos ou resposta às dúvidas que possam ter. E por isso, então, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, agradeço a oportunidade que é dada à Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução para, uma vez mais, poder expressar a posição desta Associação Pública Profissional sobre as propostas de Lei 96/15/1 e 98/15/1, referentes aos regimes jurídicos de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais e de constituição e funcionamento das sociedades profissionais abrangidas por associações públicas profissionais. São várias as razões que levam a OSAI a pretender, perante vossas excelências, apresentar as suas preocupações quanto ao teor da proposta de lei ou das propostas de lei, dentre as quais começo por destacar as seguintes. A proposta de lei 96 vem atribuir competência para a consulta jurídica, para a assessoria na realização de contratos e para a negociação tendente à cobrança de créditos a outras entidades para além dos solicitadores e dos advogados, designadamente, no caso das duas primeiras, a licenciados em Direito não inscritos numa associação pública profissional. Parece ser pressuposto desta alteração do ato próprio dos solicitadores e advogados que a qualidade, no sentido de dimensão ético-deontológica, associada a códigos normativos e a exigente formação e regulação profissional, não é algo intrinsecamente constitutivo dos grupos profissionais e dos processos de formação e de atuação daqueles que o integram. Assim, através da afirmação da necessidade de promover a concorrência, franquear acessos, limitar custos e potenciar preços mais competitivos, a opção legislativa em presença negligia ou potencialmente negligencia a ética ou deontologia das referidas profissões, desconsidera o sigilo profissional, privilegia a quantidade e afirma estritamente a noção de cliente e as necessidades de satisfação do mercado, confundindo as profissões jurídicas que ficam reduzidas a fator de desformalização, de celeridade, de mero resultado, independentemente dos meios utilizados para o atingir. Ora, pelo contrário, nas profissões jurídicas liberais, autorreguladas, como é este o caso, maiormente a solicitadoria e a advocacia, é ponto nuclear que os princípios ético-deontológicos das profissões têm de continuar a ser o seu fundamento legitimador e o critério aferidor da qualidade do serviço prestado, o que é desconsiderado pela alteração preconizada à lei dos atos próprios. Numa palavra, é o interesse público e a salvaguarda do direito dos cidadãos e das empresas que ditam a necessidade de manter o ato próprio na sua atual configuração. Por consequência, aquela opção de restringir a um nível máximo o sentido e o alcance dos atos próprios dos solicitadores e dos advogados revela-se prejudicial, potenciando, entre outras, as seguintes consequências. Primeira, em primeiro lugar, o abalo evidente da segurança jurídica dos cidadãos que confiam no atual sistema. Em segundo lugar, a violação incompreensível da livre concorrência ao permitir empresas e licenciados em Direito para a prática de atos próprios das profissões jurídicas, enquanto sujeita os solicitadores e os advogados a regras muito exigentes do ponto de vista da sua formação, deontologia e fiscalização e que se devem naturalmente manter. Depois, o risco de fazer perigar direitos, liberdades e garantias dos devedores, pelo receio de ver regressar, agora com cobertura legal, as bem conhecidas cobranças difíceis, que são atentatórias num Estado de Direito como o nosso.
Em quarto lugar, a sustentabilidade financeira da própria Caixa de Previdência dos advogados e dos solicitadores, que deverá reduzir substancialmente ou subitamente a sua base contributiva. A eventual insolvência da Caixa de Previdência obrigará seguramente à intervenção do Estado com custos imprevisíveis para os contribuintes. Por outro lado, a proposta de lei referida também preconiza a alteração do regime da publicidade, aproximando os serviços jurídicos de qualquer outro serviço, atirando os solicitadores e os advogados para práticas e técnicas de venda dos seus serviços, que em muito farão perigar as mais elementares regras deontológicas, sem vantagem para o cidadão que ficará submergido num mar de desinformação. Acresce que a remuneração obrigatória do estágio profissional também não é isenta de dúvidas, por no limite, e contrariando os desígnios pretendidos, poder vir a impossibilitar o acesso às profissões de solicitador ou de agente de execução. Com efeito, ninguém, por certo, desconsidera que o estágio profissional se figura fundamental para a formação dos jovens profissionais. Não obstante, a mera exigência de remuneração, sem estarem garantidas as condições de operacionalização da medida, acabará por tornar muito reduzido o número de patronos disponíveis, pois apenas as maiores sociedades terão essa capacidade. Em consequência, os cidadãos deverão reduzir o número de profissionais qualificados, regulados e fiscalizados ao seu dispor, em troca do surgimento de empresas e de novos profissionais pouco qualificados, não regulados e não fiscalizados. As propostas também configuram uma ingerência, quiçá injustificada ou até mesmo inadmissível, na autorregulação das associações públicas profissionais, por via, por exemplo, da criação de um órgão obrigatório de supervisão, em que os associados não têm maioria, da imposição de que o Conselho Superior integre um expressivo número de não associados e a exigência de que a A3ES emita parecer vinculativo sobre o regulamento de estágio e sobre os conteúdos formativos a ministrar. Senhoras e senhores deputados, ao longo da sua história, esta associação pública sempre esteve ao lado das soluções e nunca dos problemas. Por essa razão, e sem prejuízo do que atrás transmiti, a OSAI entende que o alegado desígnio de eliminar barreiras ao exercício das profissões jurídicas, invocado pelo Governo, pode bem materializar-se na remoção de alguns obstáculos que os solicitadores sentem no exercício da sua atividade, de que são exemplos os seguintes, aliás, como já transmitimos atempadamente. Alargamento da competência para o exercício do mandato judicial pelos solicitadores, no âmbito dos processos cíveis declarativos, até à alçada da relação, tal qual como acontece já hoje no processo executivo, com possibilidade de discutir e alegar questões de direito. A eliminação da incompatibilidade do exercício da solicitadoria com a mediação imobiliária, permitindo aos solicitadores competir em proximidade de circunstâncias com os licenciados em Direito, que passam a ter competência para assessorar a realização de contratos e que não têm essa mesma incompatibilidade. Imposição da concretização da determinação legislativa presente no acesso ao direito e aos tribunais, da participação dos solicitadores no sistema de acesso ao direito, dentro dos limites das suas competências. No que concerne às sociedades de profissionais, há ainda que acrescentar uma enorme preocupação quanto às sociedades de agentes de execução. Com efeito, as prerrogativas de poder público, imparcialidade, isenção e distanciamento das partes, enquanto características apanágio daqueles profissionais, será com toda a certeza posta em causa se se admitir a participação, sem mais, seja a que título for, de outros indivíduos, exerçam eles ou não uma outra atividade profissional e que façam parte dessas sociedades. Por tudo isto, e ainda conforme em outros momentos já assinalamos, a OSAI expressa a sua máxima reserva ao processo de revisão estatutária em curso, que carece de ser profundamente repensado em diálogo com as ordens profissionais, manifestando a OSAI, de novo, a sua completa disponibilidade para o efeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Ainda conseguiu ser, não gastou os 10 minutos inteiros, ou seja, tinha... Daqui, sem mais demoras, passo a palavra ao deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Jorge Gabriel. Força. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde, Sr. Bastonário, bem como a todos que o acompanham. É um gosto enorme ter-vos aqui, porque é este o momento, para além daqueles que já ocorreram anteriormente, mas este é o momento em que, efetivamente, é possível ouvir de viva voz aquelas que são as vossas preocupações e também aqueles que são os vossos contributos. E quanto a esses, o Partido Socialista está aberto não só a ouvi-los, mas também a acolher esses mesmos contributos. Aliás, em certa medida, isso já aconteceu, uma vez que houve alguns contributos que anteriormente nos fizeram chegar, que já incorporaram algumas das propostas
que agora fazemos para o próprio Estatuto, e o Sr. Bastonário já deve ter visto isso e, portanto, dado nota disso, considero positivo quanto à abertura da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O que não significa que outras propostas, que outros contributos que aqui nos trazem não possam também ser acolhidos, na medida em que possam ir ao encontro daquilo que consideramos essencial, vamos dizer, nesta reforma. E esta reforma tem por objetivo dois parâmetros essenciais. Um é a valorização dos profissionais, de cada uma das áreas que estão em representação, e outro, a garantia de que o serviço prestado àqueles a quem se dirige é um serviço não só de qualidade, mas é um serviço que é prestado em função das pessoas a quem ele efetivamente se destina. Daí que, às vezes, se faça alguma confusão quando se fala dos atos próprios e da abertura dos atos próprios a outros profissionais que não estejam inscritos na associação profissional, ou nas ordens, melhor dito, se faça talvez alguma confusão quando se diz, e não terá sido o caso, e o Sr. Bastonário não o invocou aqui, mas quando alguns falam de desregulação, que não é disso que pretendemos, é muito antes pelo contrário. Pretendemos garantir que, efetivamente, aqueles que prestam serviço sejam profissionais capazes, à altura do desempenho da profissão que representam, estejam ou não inscritos, e que aqueles a quem se destinam, de facto, tenham condições para poder aceder a esses mesmos serviços em qualidade. Dito isto e feito e colocada aqui, digamos assim, uma introdução geral, há algumas questões que eu gostaria de colocar e que têm a ver com alguns dos contributos que a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução tem vindo a andar e alguns deles que o Sr. Bastonário ainda hoje aqui referiu. E, designadamente, no que diz respeito à remuneração dos estágios profissionais, a questão que gostaria de colocar é se considera a Ordem ou não que a remuneração do estágio é um fator importante para o apoio àqueles que pretendem iniciar a profissão. Nós sabemos que haverá dificuldades da parte de alguns profissionais, nomeadamente daqueles que se constituam como patronos, de poderem, em algumas circunstâncias, pagar o estágio, remunerar o estágio aos seus estagiários, aos estagiários que acolham. Mas também sabemos que muito do trabalho de estágio que é feito, é um trabalho que é feito em prol dos clientes, que muitas vezes fazem parte daquilo que é a clientela do próprio escritório do patrono e, portanto, correspondem a um efetivo trabalho que muitas vezes não é remunerado. E, portanto, aquilo que gostaria de perceber da vossa parte é se, considerando o princípio, e não a questão, digamos, específica deste ou daquele caso, mas considerando o princípio, se entendem que, de facto, o estágio, correspondendo, na sua maior parte dos casos, a um trabalho efetivamente prestado, não deve ser remunerado. Depois, quanto à questão ainda dos estágios, há aqui uma outra situação que nós verificamos. Eu sou advogado, profissão, costumo dizer que sou advogado, estou deputado, que são coisas diferentes, e vou terminar, Sr. Presidente, Sr. Deputado Coordenador, mas para lhe perguntar se acha que é necessário que nas matérias que são lecionadas no estágio tenha que haver uma repetição daquelas matérias que são lecionadas nas faculdades. E é isto que muitas vezes acontece. Não quero referir em relação propriamente ao estágio que é ministrado pela Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, porque não conheço bem, mas noutras ordens, nomeadamente na Ordem dos Advogados, muitas vezes isto é que acontece. Para terminar, há uma questão que para mim é um pouco incompreensível e até contraditória com aquilo que os senhores defendem. Tem a ver com a eliminação da incompatibilidade no que diz respeito à mediação imobiliária. Porquê
a mediação imobiliária e não outro tipo de mediação qualquer, mediação de seguros, intermediação em contratos de crédito, etc. Mas, se os senhores, ainda há pouco o Sr. Bastonário se referiu a isso, que pretendem, digamos assim, relativamente àqueles licenciados que trabalham junto das mediadoras, poder, de alguma forma, estar ao mesmo nível, portanto, eliminando-se essa incompatibilidade, porque é que, por outro lado, depois não pretendem que esses licenciados que não façam parte da ordem não possam elaborar esses contratos? Como é o caso quanto à questão, quando fazem, digamos, a eliminação em relação aos atos próprios e estabelecem uma barreira para que outros profissionais não inscritos possam exercer essas mesmas funções. Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância e peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem mais demoras, passo a palavra à deputada do Partido Social Democrata, a deputada Márcia Passos. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito boa tarde, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Bastonário, muito obrigada. E demais elementos da Ordem dos Solicitadores, é um gosto receber-vos aqui. Não é o assunto melhor do mundo, mas também não é o pior e, portanto, aproveitando a disponibilidade do Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins, aproveitando a disponibilidade e a abertura que aqui já demonstrou, parece que se abre aqui alguma esperança, vamos ver. Não é que eu tenha concordado com tudo o que disse, mas adiante, mas podemos ter aqui alguma margem de esperança. E é com essa esperança que eu também lhe coloco algumas questões e faço aqui uma pequena intervenção. O Sr. Bastonário focou alguns dos assuntos que mais preocupam o Partido Social Democrata. E um deles diz logo respeito à questão dos atos próprios e à lei que nós conhecemos, que é a Lei 49 de 2004, uma lei que veio regular e regulamentar toda a atividade dos advogados e dos solicitadores. A partir do momento, e a partir desse momento, começamos todos, eu digo todos porque eu sou desse tempo, não é? E, portanto, começamos todos uma grande luta contra a procuradoria ilícita. E quem viveu todo este percurso, quem acompanhou todo este percurso, hoje tem dificuldade, de facto, como o meu colega deputado do Partido Socialista terá, até porque é colega de profissão também, tem dificuldade em olhar para esta alteração sem preocupação. Desde logo, porque o motivo dela é o motivo de facilitar a concorrência e nós entendemos que não se facilita nem há concorrência entre profissionais que não sabem fazer a mesma coisa. Desde logo, nós não podemos falar de concorrência entre profissões que são diferentes. E, por isso, quando nós abrimos o leque e passamos a permitir que outros profissionais que não inscritos numa ordem pratiquem atos que são próprios de profissionais daquela ordem, nós não estamos a falar de concorrência, estamos a falar de uma coisa completamente diferente que eu nem sei bem dizer qual é. E, portanto, e com um perigo enorme que eu pergunto-lhe, Sr. Bastonário, como é que vê, como é que um cidadão vai reagir por um mau serviço prestado por um profissional que não é advogado e não é solicitador e não tem sobre si, digamos que, uma tutela de responsabilidade de uma ordem. Como é que reage o cidadão? É que nós não estamos, esta lei não foi feita para proteger advogados nem solicitadores. Esta lei foi feita para proteger a segurança jurídica e os cidadãos. Foi para isso que ela foi feita. E, portanto, esta é uma das nossas grandes preocupações. Como é que se protege estas pessoas? A quem é que elas reclamam? Quem é que as vai supostamente compensar ou indemnizar por danos causados em prejuízo delas próprias e dos seus assuntos? Como é que isto se resolve? E portanto, queria-lhe deixar este repto, uma pergunta certamente que já pensou muito nela, e deixar-lhe aqui, pedir-lhe mais alguns contributos que nos ajudem a refletir e a encontrar alternativas. Depois falou-nos também da remuneração do estágio profissional e aqui deixo-lhe apenas a seguinte questão. Se via com bons olhos que esta remuneração fosse semelhante àquela que existe, por exemplo, para os estagiários de psicologia, em que é o próprio Estado que comparticipa esta remuneração e que a entidade que dá o estágio pode, se assim entender, acrescentar algo a esta remuneração. Relativamente ao alargamento de competências, que também é um assunto que nos preocupa, tenho aqui uma questão muito concreta. O Sr. Bastonário sabe explicar-nos porque é que até hoje os solicitadores não estão incluídos no acesso ao direito? Porque é que isto não está a acontecer dentro das suas competências? O que é que motiva
esta falta que existe e porque é que os solicitadores não estão no regime do acesso ao direito. Se tem alguma justificação para isso, porque nós não temos, e gostaria de lhe deixar esta pergunta. Ainda quanto ao alargamento de competência, tenho aqui um desafio para lhe lançar e gostava de o ouvir. Os solicitadores têm uma competência muito conhecida, que tem vindo a ser trabalhada pela Ordem dos Solicitadores e que está prevista, inclusive, no artigo 127 do Estatuto da Ordem dos Solicitadores, que é a competência para certificar atos, situações, factos, ocorrências da vida. E, portanto, eu refiro-me ao auto de constatação, que é um documento ou uma certificação que eu vejo os solicitadores, não sou só eu que vejo, é o próprio Estatuto que diz que eles têm competência para o efeito, é um meio de prova que já deu provas de sucesso no Brasil e em França. Porque é que não caminhamos hoje? E se temos condições para caminhar? É isto que eu lhe pergunto, porque eu sei que a Ordem dos Solicitadores tem feito um trabalho enorme, tem a plataforma criada, os solicitadores fazem muito autoconstatação, pelo que eu sei, tem sido crescente o recurso, quer nomeadamente dos mandatários, a este meio de prova, e eu pergunto-lhe, e vou já terminar, Sr. Coordenador, se a Ordem dos Solicitadores está preparada para nós caminharmos para a autonomização deste meio de prova no âmbito do Código de Processo Civil. E eram estas as questões e os desafios que lhe deixava. Muito obrigada. Obrigada pela tolerância. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dizer-lhe só, naturalmente, que como dei 6 minutos e 27 ao deputado do Partido Socialista, pelo menos poderá contar com mais esse minuto. Passar sem mais demoras a palavra ao deputado do Grupo Parlamentar do Chega, o deputado Jorge Galvez. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Agradeço a presença da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução nesta comissão, que cumprimento através do seu bastonário, Dr. Paulo Teixeira. Como nota prévia, na votação realizada a 19 de julho de 2023, o Chega votou contra uma proposta de lei que se destaca pela eliminação das restrições de acesso a determinadas profissões. Incluem a redução das barreiras de acesso às profissões, com especial enfoque nos jovens que procuram ingressar nessas áreas, com o fundamento de mitigar a precariedade dos estágios, garantir transparência e fortalecer o trabalho de interesse público das ordens. Esta reforma escuda-se nas recomendações nacionais e internacionais, sendo uma das reformas de destaque do PRR. Nos diversos estatutos procuram garantir a liberdade de acesso e exercício da profissão, proibir atividades reservadas sem base na lei, dignificar os estágios e alargar as competências do órgão de supervisão, conferindo-lhe demasiado poder, como aliás é ponto comum a vários pareceres recebidos de diversas ordens. Destaca-se a obrigação de remuneração para os estágios e a eleição de membros externos para o órgão de supervisão, nomeadamente a criação de um provedor externo, também este remunerado. O PS, à semelhança do que fez com as próprias ordens, está agora a pressionar ilegitimamente a Assembleia da República, os grupos parlamentares, assessores e funcionários, ou à lei das ordens até 13 de outubro, ou perdem-se as verbas do PRR. Isto é um convite claro a que não se faça um escrutínio sério do que está a ser proposto, que não sejam consideradas centenas e centenas de propostas de alteração propostas pelas ordens, nem que exista uma verdadeira reflexão sobre a matéria. Uma vez mais, o poder absolutista do PS a imperar nesta Casa, que se quer democrática, e que deveria acolher com bom senso considerações que impactam diretamente no futuro dos profissionais, na qualidade dos serviços prestados e, sobretudo, no interesse público. Por outras palavras, com este aceleramento estonteante, o país terá de ficar com uma lei que é má, que está repleta de erros, que afeta negativamente milhares de profissionais por total incompetência do Governo. Acrescentar que pelo menos 20 ordens profissionais refutam que a revisão do seu regime jurídico seja exigência do PRR. O Conselho Nacional das Ordens Profissionais declarou mesmo, e cito, tal exigência não corresponde à verdade. Em que ficamos? Estamos ou não estamos a ser chantageados? E passo às questões que vos quero colocar. A Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução repudia as propostas de revisão estatutária, destacando 4 pontos principais de discordância. A abertura de competências jurídicas a outras entidades, além de advogados e solicitadores, a alteração do regime da publicidade,
a previsão de remuneração obrigatória para estágios e a ingerência na autorregulação das associações públicas profissionais. Consideram que estas alterações contrariam os princípios éticos e deontológicos, podem contribuir para a insegurança jurídica e prejudicar os direitos dos cidadãos? Dado o contexto de abertura das competências jurídicas a outras entidades, além de advogados e solicitadores, o que propõem para garantir a qualidade e a segurança jurídica dos serviços prestados? Qual é a visão da Ordem sobre como a proposta pode afetar a relação de confiança entre os cidadãos e os profissionais de direito, considerando a flexibilização do acesso às profissões jurídicas e as potenciais práticas ilícitas de cobrança que podem surgir no processo de execução de dívidas? Como deve ser abordado o desafio da coexistência de diferentes perfis profissionais no âmbito jurídico, mantendo o equilíbrio entre a concorrência e a garantia de padrões éticos e de qualidade na prestação de serviços jurídicos? E, por fim, com base na crítica ao órgão obrigatório de supervisão que interfere na autorregulação das associações públicas profissionais, incluindo a imposição de membros não associados e a exigência de parecer vinculativo da A3ES sobre o regulamento de estágio e conteúdos formativos, como é que a Ordem sugere conciliar a necessidade de supervisão com a preservação da autonomia das ordens? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora, então, a palavra novamente ao Sr. Bastonário. Eu vou seguir a ordem das perguntas, pode ser assim, mas no que diz respeito às perguntas colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins, julgo que é razoável que nós façamos uma questão prévia, ou que se levante aqui uma questão prévia, qual seja de que a Ordem dos Solicitadores, em momento algum, se opôs, nem se opõe, nem se oporá àquilo que pode ser a justa remuneração do trabalho, seja ele prestado numa relação tipicamente laboral, seja aquela que possa resultar até de uma relação do estágio profissional. A circunstância de uma norma de tal ordem transversal que não distinga, que não consiga, de alguma maneira, tutelar aquilo que podem ser as várias diferenças, ou as diferenças entre os vários estágios e as várias profissões, é que pode, às vezes, perigar naquilo que é o objetivo final, que é termos uma norma clara e uma norma que tutela os interesses dos cidadãos, que é para isso que ela serve. É que, em bom rigor, o solicitador estagiário, no modelo de estágio que já está em vigor há imenso tempo, é de puro tirocínio, não tem nenhuma... Isto para responder àquela questão das matérias. Evidentemente que a preocupação que a Ordem teve e tem, e já há algum tempo, é de que, efetivamente, que o estagiário, munido dos conhecimentos oriundos que obteve da Academia, consiga praticá-los em ambiente tão real quanto possível, e, de facto, é real porque é no escritório de um patrono, e não tem de estar, nem está, em condições normais, não está cotidianamente, nem tão pouco o dia todo no escritório do patrono. E depois é preciso perceber outra coisa, é que, ao contrário do que acontece com outros profissionais estagiários, outros indivíduos estagiários, como são os advogados estagiários, o solicitador estagiário não consegue nem pode praticar ato nenhum de forma autónoma, o que significa que, desde logo, é difícil que ao patrono, por mais tempo que ele esteja no escritório, permaneça no escritório, que acrescente, que pratique atos que possam enriquecer, que possam trazer maior rentabilidade do próprio escritório, porque temos mais um indivíduo a praticar atos quando ele não os pode praticar autonomamente. Depois, a questão das matérias, eu não tenho dúvida nenhuma que não devem ser repetidas, sob pena de não se compreender o que é que uns e outros andam a fazer. Há matérias, naturalmente, que podem ser lecionadas em ambiente tradicional, se, por alguma razão, uma especificidade muito própria, não façam parte dos planos curriculares, o que será difícil. Mas, ainda assim, a preocupação da Ordem é, efetivamente, não lecionar. Nós não temos aulas, tecnicamente falando, já não temos há muito tempo, precisamente para permitir que todo o espaço, que é de um ano, que o estagiário passa com o patrono e que tem ligação com a Ordem, seja exatamente para aplicar os conhecimentos que já trouxe da Academia, precisamente para o preparar profissionalmente para um exercício isolado. E depois, outra das realidades que é bom que nós conheçamos é que mais de 90% dos solicitadores em Portugal exercem prática individual, o que significa que também não é propriamente fácil, pelo contrário. E a concorrência, nós sabemos que é tão feroz, passo a expressão, nesta área, até mesmo do próprio Estado, desde logo, mas a verdade é que, sendo ou exercendo nesta posição individual, não sendo uma sociedade estruturada, não tendo, enfim, uma sociedade quase de capitais, como acontece com muitas sociedades grandes de advogados em Portugal, não é quase execuível
encontrar um conjunto de indivíduos alargado, porque nós temos cerca de 400 a 350 a 400 estagiários todos os anos, encontrar patronos que queiram e assumam essa nobre função de ensinar, mas que sem mais, isto é, sem que haja uma qualquer regulamentação que possa justificar. Nestes casos de permanência no escritório, por estar efetivamente a um trabalho continuado, deve ser remunerado, rigorosamente nada a opor, pelo contrário, mas não ser de uma forma transversal e sem estabelecer parâmetros diferenciadores, é que pode parecer mesmo prejudicial. Agora vejam, é quase um paradoxo nós quando dizemos assim. Um dos propósitos desta lei, ou da proposta, prende-se com a eliminação de supostas barreiras do exercício da atividade profissional, ou do ingresso numa atividade profissional, numa ordem profissional. Em bom rigor, sem querer, eu julgo de certeza absoluta que os senhores deputados não quererão isso mesmo, mas sem querer, ao tutelar uma realidade meritória, qual seja de que os estagiários possam ser remunerados quando se justifica essa remuneração, sem dúvida nenhuma, mas possam, por isso, constituir ou criar o maior dos obstáculos, precisamente porque é preciso convencer os solicitadores, patronos, a remunerarem, e se for pelas palavras da Sra. Ministra, em 950 euros mensais, poderá ser um bocadinho difícil, mas esta é a realidade. Nunca dissemos rigorosamente, em momento algum, que o estagiário não deve ser remunerado nem por princípio, nem em circunstância qualquer. Deve ser-lo mesmo. Por exemplo, a reboque do próprio Estado, isto usando as palavras da Sra. Deputada. Aliás, na comissão anterior, antes de ser discutida em plenário e aprovada na jornalidade desta lei, na comissão em que fui ouvido, vários foram os deputados que sugeriram, não sei se é execuível ou não, mas julgo que sim, mas sugeriram que até o próprio Estado profissional fosse suportado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Foram vários. Por que não? Porque não? Se na verdade há verba que sai de uma forma direta ou indireta ao Orçamento Geral do Estado para o IFP, para estágios de cariz profissional, com franqueza, eu julgo que se consegue encontrar imensas similitudes para que, na verdade, se justifique o mesmo tratamento a estes, quando assim se justifica a estes estagiários. Eu julgo que, na questão da mediação imobiliária, deixe-me dizer, Sr. Deputado, o seguinte: não foi propriamente à toa, passo a expressão, que nós nos lembramos disso. Nós sugerimos essa mudança por duas razões fundamentais. A primeira prende-se com o facto de as razões que estiveram na gênese da eliminação da mediação de seguros no Estatuto de 2015, basta consultar, enfim, os vários debates e a razão pela qual se entendeu, e bem, que não havia justificação para a manutenção da incompatibilidade, são exatamente os mesmos, para não dizer até mais, as razões que podem levar àquilo que é o desaparecimento da mediação imobiliária, porque, em bom rigor, se nós analisarmos em contexto real aquilo que é o comportamento do mediador, de mediação pouco tem. Mediação, tecnicamente falando, pouco tem. Mas, para além disso, o que nos pareceu foi, se aquilo que se pretende, de algum modo, é que licenciados em Direito, que não são profissionais de coisa nenhuma, mas que não são ainda, mas que, enfim, já têm uma bagagem, um quadro mental bem definido para um possível exercício de uma atividade. Se eles próprios podem, sem limitação, por exemplo, exercer essa mediação imobiliária, não me parece, porque nada os limita, não é? Nada os limita. Podem também assessorar os contratos, tudo isso na mesma, aliás, conforme resulta da lei. O que eu acho é que manter, e bem, um rigoroso escrutínio para ser solicitador, na sua exigência de natureza formativa, de um comportamento ético que é fiscalizado, que é sindicado quer pela ordem, quer fora da ordem. E, ao mesmo tempo, não lhe permitir que em concorrência, aliás, é disto que estamos a falar, em concorrência e com um benefício claro para aquilo que é o destinatário dos serviços, que é o cidadão, não me parece que haja qualquer justificação para que se mantenha, sem mais, essa incompatibilidade na mediação imobiliária. Aliás, julgo mesmo que podíamos acrescentar, se há profissionais no mercado que conseguem, no todo, porque, veja, a ideia da mediação pressupõe que alguém vá, enfim, angariar, depois encontrar duas pessoas que um quer comprar ou quer vender, mas depois vão naturalmente querer a um profissional, porque socorrem deles, para a avaliação jurídica dos imóveis, para as suas características, para a própria titulação do negócio jurídico, se socorre dos solicitadores para fazer documentos particulares autenticados e não só. Portanto, se há profissional no mercado que conhece o âmbito do comércio jurídico imobiliário, ele há de ser o solicitador e, portanto, por que não, criando-se as devidas ou os devidos impedimentos, quando, por exemplo, o solicitador promova a angariação e depois a seguir não vai titular-se, sem dúvida nenhuma. Aliás, na nossa proposta está lá escrito de uma forma clara. Por isso, eu acho que o desaparecimento da incompatibilidade terá que fazer nascer um conjunto concreto de impedimentos, nada contra, pelo contrário, que resulta da nossa mesma proposta. Eu não sei se estou... Em relação à remuneração do estágio, eu julgo que já respondi ao Sr. Deputado. A Sra. Deputada Márcia Passos falou na Lei 49/2004.
e falou vamos lá ver, se nós pensarmos que a lei, todos nós sabemos que ela visa naturalmente tutelar uma realidade e que se pretende, desde logo, proteger os interesses dos cidadãos, é tão visível na Lei 40 de 2004, porquanto ela prevê inclusivamente um crime. Ora, nós todos sabemos que a previsão para criar a tipificação de um crime tem seguramente em causa, na sua base, a violação de um valor socialmente atendível. E se os deputados desta nação entenderam, e bem, que quaisquer outros indivíduos que não os advogados e os lutadores, se praticarem esses atos, constituem ou praticam um crime, é porque em causa está um valor socialmente protegido e que deve naturalmente manter-se. A ser assim, isto é, ao permitirmos que outrem possa praticar estes atos, que não está fiscalizado, não tem de estar nesta proposta, pelo menos não se vê, não está regulado, acaba por quase que desvanecer aquilo que pode ser a qualificação mesmo, ou até mesmo a subsunção daquilo que é um crime de procuradoria ilícita, porque quase que desaparece em termos conceituais. Isso é preocupante, não para os solicitadores, vão continuar a praticar os mesmíssimos atos, os advogados a mesmíssima coisa, mas vão ser confrontados com a permanência de outros profissionais ou de outros indivíduos com determinada formação na prática de atos que eles também praticam, mas nós praticamos-los sob um escrutínio deontológico feroz, muitas vezes, dizem os nossos colegas, com uma formação académica adequada e com um estágio devidamente preparado para o melhor serviço possível, ao contrário daquilo que está a acontecer com a proposta em relação aos licenciados em Direito, que tantas vezes, cada vez mais, se socorrem do estágio profissional dos solicitadores para serem solicitadores. Dizia, os licenciados não são, o Sr. Deputado falava em profissionais, outros profissionais, bem, bom rigor, tenho alguma dificuldade em qualificar o licenciado em Direito como um profissional, porque, na verdade, a sua profissão, não sei qual é. Mas isto sem qualquer desprimor era o que faltava, porque eu também sou licenciado em Direito, portanto, o problema não se coloca. Agora, a remuneração feita por Estado, não tenho dúvida nenhuma que pode ser uma solução, já o fizemos várias vezes. Quanto ao acesso ao direito, é uma matéria tão delicada que eu tenho alguma dificuldade em que os senhores me entendam mal. É que não é preciso perguntar à Ordem dos Solicitadores porque é que ela não está, é preciso perguntar ao Ministério da Justiça e é preciso perguntar à Ordem dos Advogados porque é que não está. Porque a lei vai em 2028 vai fazer 20 anos que existe, e está dependente o acesso ao direito, o acesso, enfim, dos solicitadores ao patrocínio judiciário, está dependente de um protocolo a ser celebrado pela Ordem dos Advogados e pelo Ministério da Justiça. Esse protocolo nunca existiu. De alguma maneira, quer o Ministério da Justiça, quer a Ordem dos Advogados têm entendido que se podem dar ao luxo de não ter ao serviço dos cidadãos cerca de 4.000 profissionais perfeitamente qualificados dentro das suas competências, designadamente em matéria de mandato judicial. Continuam a entender que não é necessário, razão pela qual não está feito o protocolo. Portanto, de duas uma. Ou o protocolo é feito por iniciativa legislativa do Governo, basta, e que não é protocolo nenhum, há de ser uma portaria, por exemplo, ou um decreto-lei, ou então é necessário convencer a Ordem dos Advogados a fazê-lo, e eu estou convencido que será difícil convencer os advogados. É bom que sejamos razoáveis, porque se calhar, se a pergunta fosse feita à senhora bastonária, certamente que ela diria o contrário, está na defesa dos seus interesses, isso é perfeitamente legítimo. Mas tenho pena que assim seja, porque nós temos vindo a demonstrar ao longo dos anos, aliás, basta ver, por exemplo, que a Ordem teve a iniciativa, já há bastante tempo, de criar uma figura perfeitamente gratuita, que se chama Informação Jurídica Gratuita. Ainda há bem pouco tempo celebramos um protocolo com a Associação Nacional das Freguesias. Nós prestamos gratuitamente consulta jurídica a todos quantos demonstrem carência económica, é precisamente para demonstrar a apetência que têm os legisladores para o fazer e o reconhecimento do serviço público que nós devemos fazê-lo e não o fazemos porque nos é vedado. Mas isso, enfim, são opções, neste caso, do Governo e da Ordem dos Advogados que não celebra connosco esse protocolo. Quanto eu julgo que já respondi. Peço desculpa. Eu pedia-se só que tentasse abreviar a exposição. Os autos de constatação, pois eu esqueci, peço desculpa. Os autos de constatação, eu tinha aqui tomado nota, mas esqueci. Eu julgo que o caminho poderá e deverá ser esse. É evidente que nós temos uma referência na Europa continental com o CONSTA, ainda que, na verdade, o auto de constatação que hoje está previsto e que é praticado pelos solicitadores não se assemelha no que diz respeito à força probatória, desde logo, àquilo que é o CONSTA em França, mas o caminho pode vir a ser esse, indiscutivelmente. Aliás, e já nem é só com os solicitadores, já há uma figura muito próxima disso mesmo, que é característica dos agentes de execução, isso sim em substituição da inspeção judicial, que é a verificação
prevista no 494 do Código de Processo Civil, em que o senhor magistrado se faz substituir na inspeção judicial por um agente de execução, precisamente para constatar determinada realidade, ganhando-se imenso tempo e mantendo-se a qualidade daquilo que pode ser a determinação objetiva da realidade a constatar. Mas eu julgo que o caminho que nós estamos a traçar de uma forma isolada, aliás, como tem acontecido em tantas vezes com ordens assustadores, basta pensar que nós vamos comemorar este ano 20 anos da reforma da ação executiva e ela teve não só, mas também o impulso da ordem que eu represento, mas o caminho a ser feito ou para manter o status quo probatório ou para até aumentar por via legislativa aquilo que pode significar em juízo um auto de constatação, não tenho dúvida nenhuma que deve ser esse o caminho, e serve inclusivamente não só como medida de prova, mas também tem uma medida profilática, porque a sua existência pode muitas vezes, e a sua manutenção, ou a repetição, digamos assim, pode efetivamente evitar que alguém queira litigar, precisamente porque sabe que, bem, com a prova testemunhal, depois logo aquilo é uma sorte, logo se verá. Mas com um auto de constatação bem circunstanciado e seguro do seu ponto de vista jurídico, e não só, também em termos de eletrónicos, que atesta com rigor o momento, o local e quem foi, portanto, tudo isso são mecanismos de segurança. Eu julgo que é um bom caminho, não só para evitar litígios, como também a sua decisão por parte do magistrado ser mais segura e mais tranquila. Eu já esgotei o tempo, não é? Pronto. E olha que eu falei muito depressa, não é? Os meus alunos também dizem a mesma coisa, eu falo muito depressa, mas peço desculpa. Eu não sei se consegui responder ao Sr. Deputado Jorge Calves, mas se calhar não. Mas eu, por acaso, não sei se essa é a interpretação do Sr. Deputado, nomeadamente a segurança jurídica dos destinatários dos serviços, que foi respondida através da resposta que foi também dada, foi uma pergunta partilhada com o grupo do Partido Social Democrata, e a questão do regulamento e, em particular, da ação da A3Gs. E foi também esclarecido na resposta que foi dada ao Partido Socialista, mas se quiser complementar, é só telegraficamente... uma pequena, se o Sr. Deputado me permitir, uma pequena nota que pode servir apenas de reflexão. Neste momento, julgo que não é preciso mais do que isso. Mas, durante anos a fio, pediram à agência que valida, verifica e regula, não é? As licenciaturas, os mestrados e os doutoramentos, tinha uma exigência, nós fazemos parte do Conselho, mas uma exigência correta de as ordens profissionais não interferirem naquilo que é a construção dos planos curriculares das respectivas cursos. Contra isso, rigorosamente nada, porque naturalmente assim deve ser. Mas agora assistimos a um processo inverso, quer dizer, de alguma maneira, tendo em conta que o órgão de supervisão terá de ter membros oriundos da academia, e a academia, e é isso mesmo, são professores universitários, têm o saber, ninguém põe em causa aquilo que é o saber, mas se se quer, por exemplo, que o estágio tenha uma componente eminentemente prática, se se quer que o candidato demonstre que os conhecimentos que apreendeu, mais aqueles que obteve no estágio, permitem que ele consiga, junto do cidadão, prestar um serviço de qualidade, para aferir estes conhecimentos num estágio que se quer e é eminentemente prático, torna-se um bocadinho complicado aceitar ou perceber como é que os académicos vão ter competência ou capacidade para o poder fazer, é que nestes sistemas estão em maioria. Mas isto serve de reflexão. Seguramente nos vamos adaptar, se isto vier a implementar-se tal qual como está, mas não deixa de ser quase que uma inversão de paradigma, quando, em bom rigor, sem haver uma explicação. Acho muito bem que se separa a academia das ordens, são circunstâncias completamente distintas, os objetivos são distintos, tocam-se em muitos aspectos, naturalmente, e devem tocar-se, mas julgo que esta, não queria chamar de intromissão, mas que esta presença ou exigência de aprovação com o parecer vinculativo da A3ES no que diz respeito ao regulamento do estágio e às provas mesmo, até e ao exame de estágio, parece um bocadinho exagerado, quando, na verdade, não há nenhuma razão válida, sustentável, que se queira, ou com a qual se queira afastar as ordens, elas próprias, os seus associados, na elaboração daquilo que são os respectivos exames de estágio. Desculpe, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Antes de mais, quero dar por concluída esta audição, agradecer novamente à ordem dos solicitadores e dos agentes de execução os contributos que partilharam aqui connosco, o Parlamento. Sei que é um agradecimento que faço por todas as bancadas parlamentares e, naturalmente, a especialidade segue, e agradecer todos os contributos que nos deixaram aqui hoje e que serão importantes para este processo de aprofundamento. Muito obrigado pela sua presença.